Dona Helena, 78 anos, estava internada há uma semana, recuperando-se de uma cirurgia no coração. Sozinha no quarto, dependia completamente da enfermeira Marina Santos para tudo: remédios, higiene, alimentação. Na gaveta do criado mudo, Helena guardava os 3.000 reais que havia trazido para pagar alguns exames particulares. Dinheiro que havia juntado durante meses vendendo doces na porta da igreja. Mas quando sua filha chegou no hospital na manhã seguinte, o dinheiro havia desaparecido. "Mamã, cadê o dinheiro?" perguntou a filha desesperada. "Filha, eu não sei, só a enfermeira Marina entrou aqui durante a madrugada." Esta é a história real de Marina Santos, enfermeira há 15 anos, mãe de família, respeitada por todos, que durante 5 anos sistematicamente roubou mais de 200.000 reais de pacientes idosos vulneráveis. E Dona Helena foi apenas uma das 47 vítimas. Marina Santos não era uma criminosa comum. Ela havia construído cuidadosamente sua reputação no Hospital São Francisco como a enfermeira mais dedicada do plantão noturno. Chegava sempre antes do horário, ficava até mais tarde quando necessário, e tinha um jeito especial de lidar com os pacientes mais idosos. Ela era um anjo, dizia a supervisora de enfermagem. Os pacientes adoravam a Marina, e era exatamente isso que a tornava perigosa. Marina havia descoberto que os pacientes idosos internados sozinhos eram alvos perfeitos. Eles traziam dinheiro para emergências, guardavam joias sentimentais e durante a madrugada estavam completamente vulneráveis. O primeiro roubo aconteceu há 5 anos. Seu Vicente, 82 anos, diabético, internado para amputar o pé. Família pobre, mas havia trazido 800 reais escondidos no sapato. Suas economias de toda uma vida trabalhando como porteiro. Marina observou durante 3 dias. Vicente tomava medicação forte para a dor, dormia pesado durante suas rondas das 3 da madrugada. Na 4ª noite ela agiu. Quando Vicente acordou e percebeu o roubo, quem ia acreditar nele contra a palavra da enfermeira mais respeitada do hospital? Mas Marina havia provado o gosto do crime fácil, e isso foi apenas o começo. O método dela era sempre o mesmo: observar, estudar e esperar o momento certo. Ela sabia exatamente quais pacientes traziam dinheiro, quais famílias não visitavam durante a madrugada, quais medicações deixavam as vítimas mais sonolentas. Durante 2 anos, Marina roubou pequenas quantias: 50 reais aqui, 200 ali. Valores que os idosos hesitavam em denunciar, com medo de parecerem confusos ou esquecidos. Ela escolhia suas vítimas com precisão cirúrgica, pessoas sozinhas, de idade avançada, com problemas de memória ou sob efeito de medicamentos pesados. Mas a ganância de Marina começou a crescer. O 3º ano foi quando ela descobriu Dona Rosa, 85 anos, viúva, internada com pneumonia. Rosa havia trazido uma corrente de ouro com um pingente, herança da mãe, que nunca tirava do pescoço. Marina passou uma semana observando, esperando o momento perfeito. Numa madrugada, enquanto Rosa dormia profundamente sob efeito de sedativos, Marina cuidadosamente retirou a corrente. Quando Rosa acordou e percebeu que sua joia havia sumido, entrou em desespero. Minha corrente, gritava desesperada. A família pensou que era confusão mental da idade. Marina estava ali consolando a idosa, dizendo que às vezes os pacientes perdiam coisas durante os procedimentos médicos. Ninguém suspeitou da enfermeira dedicada que ficou até mais tarde consolando a pobre velhinha confusa. A partir daí, Marina perdeu completamente o freio moral. Começou a roubar quantias maiores, joias mais valiosas. Desenvolveu um sistema quase profissional. Ela estudava os horários de visita das famílias, memorizava quais pacientes recebiam visitas e quais ficavam sozinhos. Identificava quem trazia objetos de valor. Seu José, aposentado de 74 anos, estava internado para uma cirurgia de vesícula. Tinha trazido 5.000 reais que havia sacado para comprar medicamentos caros que não encontrava pelo SUS. Marina observou José guardar o dinheiro dentro de uma meia, no fundo da mala. Durante 3 noites, ela esperou. Na 4ª, quando José estava sob efeito da anestesia pré-operatória, ela agiu. Quando José acordou da cirurgia e procurou pelo dinheiro,
Marina estava lá, prestativa. Seu José, o senhor não lembra? O senhor deu o dinheiro para sua filha antes da cirurgia. José, ainda confuso pelos medicamentos, chegou a duvidar da própria memória. A estratégia mais cruel de Marina era usar a vulnerabilidade emocional dos pacientes contra eles mesmos. Ela conhecia cada história, cada medo, cada fragilidade. Sabia que seu Antônio, de 80 anos, estava com vergonha da família por ter desenvolvido incontinência. Sabia que Dona Maria, de 77, escondia de todos que estava perdendo a memória. Marina usava essas informações íntimas para manipular suas vítimas quando elas descobriam os roubos. Dona Maria, a senhora tem certeza que trouxe esse dinheiro? Às vezes a idade nos prega peças, dizia Marina com um sorriso falso de compreensão. A idosa, já insegura sobre sua própria memória, acabava duvidando de si mesma. Era genial e perverso ao mesmo tempo. O 4º ano foi quando Marina cometeu seu erro mais audacioso. Dona Carmen, de 79 anos, havia sido internada para uma cirurgia no joelho. Rica, viúva de um empresário, Carmen havia trazido uma quantia substancial. 15 mil reais para pagar um quarto particular em outro hospital, caso necessário. Marina sabia da quantia porque havia ajudado Carmen a guardar o dinheiro no cofre particular do quarto. Mas Carmen não era uma vítima comum. Ex-professora universitária, tinha a mente afiada e relacionamentos sólidos com a família. Quando Marina roubou o dinheiro, Carmen imediatamente percebeu e confrontou a situação. Mas desta vez, Marina subestimou sua vítima. Carmen não apenas denunciou o roubo, como começou a investigar por conta própria. Conversou com outros pacientes, com familiares, começou a conectar pontos que ninguém havia conectado antes. Será que outros pacientes também perderam dinheiro misteriosamente? Se perguntou Carmen. E foi quando a casa de cartas de Marina começou a desabar. Carmen descobriu que Dona Helena também havia sido roubada. Depois seu Vicente. Depois Dona Rosa com sua corrente de ouro. Cada conversa revelava mais um caso. Mais uma vítima que havia sido silenciada pela vergonha, pela confusão ou pela incredulidade das famílias. Carmen fez algo que nenhuma das outras vítimas havia feito. Ela procurou a direção do hospital com uma lista de nomes, datas e valores. Eu quero que vocês investiguem essa enfermeira, exigiu Carmen. E quero que conversem com esses pacientes que listei aqui. A princípio, a administração do hospital resistiu. Marina Santos era uma funcionária exemplar. Nunca havia recebido uma reclamação. Mas Carmen era persistente e sua lista era detalhada demais para ser ignorada. Relutantemente, o hospital iniciou uma investigação interna. Foi quando descobriram um padrão perturbador. Todos os roubos haviam acontecido durante o plantão noturno de Marina. Todas as vítimas eram pacientes idosos, internados sozinhos, em quartos sob a responsabilidade dela. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. A investigação revelou algo ainda mais chocante. Marina havia desenvolvido um método para escolher suas vítimas com precisão científica. Ela acessava os prontuários médicos para identificar pacientes com problemas cognitivos ou sob medicação pesada. Verificava informações sobre visitas familiares. Observava quem trazia objetos de valor. Era um sistema meticuloso de caça a vulneráveis. O confronto final aconteceu numa terça-feira à noite. A administração do hospital, junto com a polícia, armou uma operação para flagrar Marina em ação. Colocaram uma paciente simulada no quarto, uma policial civil de 45 anos, caracterizada como idosa, fingindo estar sob efeito de sedação. Na bolsa dela, deixaram R$1.000 em notas marcadas. Marina demorou 3 dias para agir. Na quinta-feira, às 3:30 da madrugada, ela entrou no quarto da falsa paciente. As câmeras escondidas registraram cada movimento. Marina verificou se a paciente estava dormindo. Olhou para os corredores para ter certeza de que estava sozinha e então abriu a bolsa. Marina Santos, você está presa, disse o delegado saindo de trás da cortina no exato momento em que ela segurava o dinheiro. O julgamento de Marina revelou a extensão real de seus crimes. 47 vítimas confirmadas, mais de R$200 mil roubados ao longo de 5 anos.
Mas o mais chocante foi descobrir o que Marina fazia com o dinheiro roubado. Ela não estava passando necessidade financeira. Seu marido tinha um bom emprego. Ela recebia um salário decente. Descobriram que Marina havia desenvolvido um vício em jogos online. Gastava as madrugadas, depois dos plantões, apostando em cassinos virtuais. O dinheiro roubado dos idosos vulneráveis era perdido em mesas de pôquer e roletas digitais. Cada real que uma velhinha havia economizado vendendo doces, cada moeda guardada por um aposentado com dificuldades, ia direto para as mãos de empresários de jogos de azar. Durante o julgamento, Marina tentou se justificar. Disse que tinha uma doença, que era viciada, que não conseguia controlar os impulsos. Chorou, pediu perdão, prometeu devolver tudo. Mas como devolver a confiança quebrada? Como reparar o trauma de idosos que nunca mais conseguiram dormir tranquilos em hospitais? Seu Vicente, a primeira vítima, estava na audiência. Agora com 87 anos, em uma cadeira de rodas, olhou nos olhos de Marina e disse: "Eu trabalhei 50 anos como porteiro para juntar aqueles 800 reais. A senhora roubou muito mais que dinheiro. Roubou minha dignidade." Dona Carmen, a professora que desmascarou o esquema, também testemunhou. Marina não era apenas uma ladra. Ela era uma predadora que se aproveitava dos momentos mais vulneráveis da vida humana. Quando estamos doentes, assustados, dependentes, é quando mais precisamos de confiança. E ela transformou essa confiança em arma. A sentença foi exemplar. Marina pegou 12 anos de prisão por formação de quadrilha, furto qualificado e abuso de confiança. Perdeu o registro profissional, nunca mais poderá trabalhar na área da saúde. O hospital foi obrigado a indenizar todas as vítimas e implementou um sistema rígido de monitoramento para prevenir casos similares. Hoje, 3 anos depois, Marina cumpre sua pena em regime fechado. Participa de grupos de reabilitação para viciados em jogos. Mas as vítimas dela ainda convivem com as consequências. Muitas desenvolveram trauma e depressão. Algumas nunca conseguiram recuperar totalmente suas economias. Dona Helena, aquela velhinha do começo da nossa história que vendia doces na igreja, faleceu 2 anos após o roubo. Sua filha conta que ela nunca se recuperou emocionalmente. Minha mãe morreu sem entender como uma pessoa que ela confiava tanto pôde fazer aquilo com ela. Esta história nos deixa uma reflexão perturbadora sobre confiança e vulnerabilidade. Marina Santos conseguiu roubar por 5 anos, porque explorou nossa tendência de confiar cegamente em uniformes, em profissionais da saúde, em pessoas que cuidam de nós quando estamos mais fracos. Hoje, hospitais do país inteiro mudaram seus protocolos por causa do caso Marina Santos. Câmeras foram instaladas, sistemas de cofres foram implementados, treinamentos sobre ética foram intensificados. Mas a pergunta permanece: quantas outras Marinas estão por aí, escondidas atrás de uniformes respeitáveis, aguardando o momento certo para atacar os mais vulneráveis? A próxima vez que você ou alguém que ama estiver internado, lembre-se desta história. Não deixe valores no quarto. Não confie cegamente apenas porque alguém veste um uniforme. E, principalmente, acredite quando um idoso disser que algo foi roubado. Pode ser que ele não esteja confuso. Pode ser que ele seja apenas a próxima vítima de alguém como Marina Santos. A enfermeira que roubava dos pacientes pode ter sido presa, mas o sistema que permitiu seus crimes continua vulnerável. E enquanto houver pessoas dispostas a se aproveitar dos mais frágeis, histórias como esta continuarão acontecendo nos hospitais do nosso país.